Olá, senhores, bem-vindos à nossa revisão de véspera para o concurso do Ministério do Meio Ambiente para o cargo de analista ambiental. Já estamos nos adiantando aí para estarmos preparadíssimos para o dia 21 de janeiro, que é quando vai acontecer a prova do Ministério do Meio Ambiente. Então, bora aqui passar para os assuntos mais propensos de caírem nesse concurso público. Então, bora para a nossa revisão. Antes de iniciarmos, eu quero dar 3 lembretes para vocês, tá bom? O primeiro lembrete é que, além da nossa revisão final, eu vou colocar aqui algumas questões para vocês entenderem como cai na prova aquele assunto que eu estou falando. Então, é importante vocês saberem, porque, caramba, esse assunto cai desse jeito na prova, isso baseado na prova de analista ambiental anterior lá de 2010, do MMA. Então a gente vai fazer essa relação para vocês entenderem e como pode cair na prova de vocês esse assunto, tá bom, pessoal? O segundo lembrete é que parte da nossa revisão final vai estar na nossa área de membros. Então, se vocês quiserem acompanhar de forma completa e não perder nenhuma informação, eu quero que vocês participem da nossa área de membros para vocês estarem totalmente preparados para o concurso do Ministério do Meio Ambiente, tá bom, pessoal? E o nosso terceiro lembrete é que em breve estaremos lançando aí o caderno de resumo de legislação ambiental para concursos. Inclui aí normas regulamentadoras, instruções normativas, resoluções CONAMAs e, claro, as leis federais que são essenciais para quem quer ser aprovado em um concurso público da área ambiental. Então, bora aqui para a nossa revisão de véspera para o concurso do Ministério do Meio Ambiente para o cargo de analista ambiental. Muito bem, estamos aqui com a nossa revisão de véspera para o concurso do Ministério do Meio Ambiente. Vamos falar de assuntos que com certeza vão cair na prova de vocês. Beleza, pessoal? Como a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, Política Nacional da Biodiversidade, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Protocolo de Quioto e Agenda 21. Também falaremos sobre a Ecologia da Paisagem, Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Crimes Ambientais, Tratamentos de Efluentes, Desenvolvimento Sustentável, Efeito Estufa e Aquecimento Global. Vamos passar aqui pelas principais informações que vocês precisam saber para realizar essa prova. Vamos iniciar aqui pela Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938, que nós já temos que conhecer aqui o nosso artigo 2º, que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria, a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico ao interesse da segurança nacional e proteção da vida humana. Bora aqui, certo, pessoal, memorizar preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, assegurando o país condições de desenvolvimento socioeconômico ao interesse da segurança nacional e proteção da vida humana. E quais são os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente? De vez em quando, em concursos públicos, eles pedem pelos instrumentos, pelos princípios, pelos objetivos. E é necessário vocês memorizarem da melhor forma possível cada ponto desses, beleza, pessoal? Para vocês não se confundirem na hora da pergunta o que é objetivo, o que é instrumento, o que é princípio, entendeu? Bora saber aqui alguns dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz aqui que o primeiro princípio que é a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Ação governamental, pessoal. Isso vocês veem aqui que é um nome um pouco difícil, certo? Isso pode ajudar a memorizar. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção de ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencialmente e efetivamente poluidoras, incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para uso racional e proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas. Para facilitar a memorização de vocês,
Olha só aqui, vocês podem juntar racionalização, proteção e recuperação para facilitar a memorização. Isso ajuda bastante, pelo menos a mim, né? Ajuda eu a memorizar algum desses princípios, beleza? Controle e zoneamento, aqui são 2 nomes, né, para vocês memorizarem. Beleza? Bora saber aqui alguns conceitos que vocês têm que saber para vocês não confundirem na hora da prova. O que é o conceito de meio ambiente? O que é o conceito de degradação ambiental? O que é o conceito de poluição? Que de vez em quando eles pedem isso e vocês não podem deixar passar essa pergunta besta, né? Por causa de confusão de conceito. Meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, falou de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, é meio ambiente. Degradação ambiental é qualquer alteração adversas das características do meio ambiente. A poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afeta desfavoravelmente a biota, afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lance matérias ou energia em desacordo. De vez em quando eles pedem, certo, o conceito de poluição e eles incluem aqui esses pontos, certo, para vocês saberem se é certo ou errado, principalmente a nível CESP, SEBRASP. Beleza, pessoal? Então, tentem entender o conceito aí de cada ponto desse, beleza? E temos também que saber a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, que ele está subdividido em órgão superior, órgão consultivo ou deliberativo, ou órgão central, órgãos executores, órgãos seccionais, órgãos locais. Agora você me pergunta, professor Gustavo, como tu decora isso? Como tu memoriza? Bora imaginar, pessoal. Órgão superior. Quem pode ser o órgão superior? Com certeza é o Conselho do Governo, é o superior do Brasil, é o cara que assessora o presidente da República. O órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o CONAMA, o órgão central. Olha só, órgão central é o concurso que vocês vão prestar, é o Ministério do Meio Ambiente. Sabe o octógono lá do MMA? Ministério do Meio Ambiente, órgão central, entendeu? Pode ajudar a memorizar, beleza? Órgão executor é o IBAMA, o ICMBio, são órgãos executores da lei, entendeu? Órgãos seccionais são os órgãos de meio ambiente do seu estado. Já os órgãos locais são os órgãos de meio ambiente do município, entendeu? Se vocês quiserem também, vocês podem aprender também o que cada órgão desse faz pelo governo. Por exemplo, o órgão superior, ele tem a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional. O CONAMA, ele tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, olha só, ele tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão ambiental a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Ou seja, os órgãos ambientais, assim como o órgão seccional, assim como o órgão local, assim como o órgão central, ele vai coordenar, supervisionar e planejar a política nacional, certo? Com exceção dos órgãos seccionais, obviamente, porque quem faz isso apenas é o órgão central, mas também faz a supervisão aí das diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. São as legislações que é necessária uma fiscalização se está havendo cumprimento dessas legislações. Por isso eu falo que existe aí uma igualdade de funções em relação aos órgãos ambientais estaduais e municipais. Os órgãos executores do IBAMA são eles que executam a lei. Eles têm a finalidade de executar e fazer executar
a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Os órgãos ambientais responsáveis pela execução de programas, projetos, pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. O mesmo acontece para os órgãos locais, que são responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Agora, bora aprender aqui alguns dos instrumentos, certo, da Política Nacional do Meio Ambiente. Temos a avaliação de impactos ambientais, a criação de espaços territoriais protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, cadastro técnico federal de atividades e instrumentação de defesa ambiental e o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Aqui, pessoal, olha só, tem 2 cadastros técnicos. Pode facilitar aqui a memorização de vocês. Vocês devem pensar, dentro dos instrumentos tem 2 cadastros técnicos, entendeu? Isso ajuda, tá? Esse problema me ajuda bastante. Olha, tem um estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Geralmente, o que facilita a memorização minha é sempre a primeira palavra. É sempre a primeira palavra que faz eu lembrar o restante do instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui, instrumentos econômicos de combustão florestal, servidão ambiental e outros, incentiva a produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias, licenciamento e revisão de atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, penalidades disciplinares compensatórias e o zoneamento ambiental. Olha só, um nome curto, assim como a avaliação de impacto ambiental, tem um zoneamento ambiental. Esses nomes curtos, né, são fáceis de memorizar, entendeu, pessoal? Isso pode ajudar bastante vocês. Agora vocês estão me perguntando, professor, como cai na prova a Política Nacional do Meio Ambiente? Coletei aqui essa questão da prova de analista ambiental anterior lá de 2010, que inclusive já fizemos essa prova do de analista ambiental, do MMA, que vocês podem estar fazendo também e vendo que eu já corrigi toda essa prova. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem assistindo. Mas bora saber como é que cai, né? Como é que cai a Política Nacional do Meio Ambiente? Bora ler aqui rapidinho. O Fundo Federal de Reposição Florestal constitui um instrumento econômico para controle ambiental com o objetivo de financiar projetos de reflorestamento público. Olha só, ele não pediu de forma clara ali conceitos, instrumentos, objetivos claros da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Entendeu, pessoal? Então vocês precisam aprender mais a fundo sobre a 6.938. Bora lá. De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desetação de animais, devendo a gestão desses recursos ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Aqui na questão ele fala da Política Nacional do Meio Ambiente, mas dentro dela ele pede outras legislações, assim como na questão aqui 40, que ele fala sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Aí na 41 ele já vai pedir sobre a Lei de Crimes Ambientais, que inclusive vamos falar aqui. Tá, pessoal? Então, olha só, como só numa questão ele te pede outras legislações. A questão 42, perdas de bem-estar social podem ser geradas por externalidades ambientais negativas, causadas por atividades econômicas, incluindo entre as formas de corrigir tais perdas a internalização dos custos da degradação das estruturas de produção e consumo. É uma questão um pouco capciosa, que é necessário você aprender e compreender aí outras legislações ambientais, principalmente a Política Nacional do Ambiente, e ter uma visão de mundo, certo? Sobre como essas legislações se interrelacionam. Beleza, pessoal? Para você responder essa questão 42. Vou passar aqui para a nossa Política Nacional da Biodiversidade. Tem muitos princípios, tá, pessoal, da Política Nacional da Biodiversidade. Eu listei apenas algum, porque são mais de 20 aqui. Se vocês entenderem aqui alguns dos princípios da Política Nacional da Biodiversidade, vocês vão conseguir aí ter uma noção de lógica do que se interrelaciona à Política Nacional da Biodiversidade. Bora ler aqui a primeira. A diversidade biológica tem um valor intrínseco, merecendo respeito independentemente do seu valor para o homem ou potencial para o uso humano.
Então, diversidade biológica merece respeito independentemente do seu valor. A legislação da biodiversidade, ela tem o objetivo, pessoal, de valorizar o bem da diversidade biológica, a fauna e a flora. Olha só. 2. As nações têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos biológicos, segundo suas políticas de meio ambiente e desenvolvimento. As nações têm direito soberano. Olha só que interessante. 3. As nações são responsáveis pela conservação de sua biodiversidade e por assegurar que atividades sobre sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente e a biodiversidade de outras nações ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. Então, nós, como nação, somos responsáveis pela conservação da nossa fauna e da nossa flora, onde nós temos que assegurar as atividades sob nossa jurisdição ou controle que não causem nenhum dano ao meio ambiente ou à biodiversidade. Aqui o 4 fala que a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são uma preocupação comum à humanidade, mas com responsabilidades diferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o aporte dos recursos financeiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às tecnologias pertinentes. 5. Fala que todos têm um direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse parágrafo aqui, pessoal, esse princípio, vocês vão ler em qualquer lugar. Eles sempre vão falar. Inclusive, se cair aí algum tema relacionado ao meio ambiente e vocês quiserem citar aqui esse princípio da Política Nacional da Biodiversidade, é bem interessante, porque todo mundo sabe aqui desse princípio. Beleza, pessoal? O objetivo geral da Política Nacional da Biodiversidade, ela tem por objetivo geral a promoção de forma integrada da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado a esses recursos. Promoção de forma integrada da conservação da biodiversidade e da utilização dos seus componentes. É importante vocês memorizarem algumas palavras. Promoção de forma integrada. Olha só, de forma completa, proteger a biodiversidade e a utilização sustentável dos seus componentes. A Política Nacional da Biodiversidade ela é voltada por alguns componentes e cada componente desse ele fala detalhadamente. Eu peguei alguns componentes aqui, são mais de 12 componentes, mas eu peguei aqui só alguns para vocês entenderem do que cada um fala, beleza? O componente 1 é o conhecimento da biodiversidade. Congrega diretrizes voltadas à geração, sistematização e disponibilização de informações que permitam conhecer os componentes da biodiversidade do país. Então, o componente 1, ele vai permitir conhecer os componentes da biodiversidade. Ele está disposto a te ensinar sobre a biodiversidade e que apoia a gestão da biodiversidade, bem como as diretrizes relacionadas à produção de inventários. O componente 2 já fala sobre a conservação da biodiversidade. Ele engloba diretrizes destinadas à conservação in situ e ex situ. Olha só, uma especificidade aqui do componente número 2. De variabilidade genética, de ecossistemas e dos serviços ambientais e de espécies, particularmente daquelas ameaçadas ou potencial econômico, bem como diretrizes para a limitação de instrumentos econômicos. Olha só, aqui ele fala do componente 2 de algo mais pequeno, né? Conservação in situ e ex situ, de variabilidade genética de ecossistemas, incluindo os serviços ambientais. O componente 3, ele fala da utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. Com certeza tem isso na nossa política. Chega a ser até lógico, né, pessoal? Reúne diretrizes para a utilização sustentável da biodiversidade
e da biotecnologia. Olha só, faz uma relação aí da biodiversidade agora com a biotecnologia, incluindo o fortalecimento da gestão pública e o estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos e o apoio a práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas. O componente 4 fala já do monitoramento, avaliação e prevenção e mitigação dos impactos sobre a biodiversidade. Engloba diretrizes para fortalecer os sistemas de monitoramento e avaliação de prevenção e de mitigação dos impactos. Aqui ele já vai evidenciar a proteção da biodiversidade, como para promover a recuperação de ecossistemas degradados e de componentes da biodiversidade sobreexplotados. Assim, pessoal, aqui como componente 4, aí lá na nossa legislação, eles vão afunilar mais ainda, falando de como deve ser realizado o monitoramento, de como vai ser feita a avaliação, a prevenção e mitigação. Eles têm que detalhar em detalhes, né, na legislação, beleza? Por isso se torna grande de colocar aqui, mas eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de por onde envolve a Política Nacional da Biodiversidade. Entendeu, pessoal? Vamos agora aqui para o componente 5, certo? Que já fala do acesso aos recursos energéticos e aos conhecimentos tradicionais associados à repartição de benefícios. O que é isso? Ele alinha diretrizes que promovam o acesso controlado com vistas à agregação de valor mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Já faz uma relação com pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. E a distribuição dos benefícios gerados pela utilização dos recursos energéticos, dos componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais. Já puxa aí para povos indígenas e quilombolas, que é necessário ter também na Política Nacional da Biodiversidade. São povos muito importantes que, inclusive, caem muito em concursos públicos, certo? E também outras comunidades locais. Beleza, pessoal? O componente 6 fala sobre educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre biodiversidade. Ele já fala aí sobre a propagação de informações e dados, né, pessoal, sobre a biodiversidade, onde ele define diretrizes para a educação e sensibilização pública e para a gestão e divulgação de informações sobre biodiversidade. Olha só, já fala sobre informação sobre a biodiversidade, com a promoção da participação da sociedade, inclusive dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, no respeito à conservação da biodiversidade. O componente 7 já fala do fortalecimento jurídico e institucional para a gestão da biodiversidade. Já fala de uma parte jurídica, uma parte burocrática, onde envolve a biodiversidade. Isso também tem que ser colocado na política nacional, uma legislação que tem que ter tudo para todo mundo respeitar essa lei. Sintetiza os meios de implementação da política. Olha só, implementação da política. Apresenta diretrizes para fortalecimento da infraestrutura, para formação e fixação de recursos humanos, para acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. Agora, professor, como cai na prova a Política Nacional da Biodiversidade? Eu puxei aqui uma questão anterior, certo? Lá de 2010, que fala da Política Nacional da Biodiversidade, onde ele pede aí os objetivos específicos da Política Nacional da Conservação da Biodiversidade, certo? Que fala que estabelecer iniciativa nacional para a conservação e a recuperação da biodiversidade de águas interiores, da zona costeira e de zona marinha, e incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação marinhas com diversos graus de restrição e de exploração. Olha só, ele já pediu um objetivo aí da PNBCB, da biodiversidade, né, pessoal? Olha só como cai. Então é muito importante de vocês estarem memorizando os objetivos da Política Nacional da Biodiversidade. Vamos passar aqui para o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que anda em conjunto, né, com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a nossa Lei 9.433. Mas, falando do Conselho, que pode cair no concurso público também, certo? É um órgão colegiado, consultivo, deliberativo, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Olha só, órgão colegiado, consultivo e deliberativo.
Atenção nisso, tá? Que faz parte do Sistema Nacional do Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei 9.433 e outras alterações, tá bom? Possui 37 membros, com representações do governo federal, ministérios, conselhos estaduais e distritos de recursos, setores e usuários e organizações civis. Ele fala do tema que é um conselho de recursos hídricos. Então é muito importante de vocês saberem detalhes de quantos membros tem, quais são as representações, quais são os ministérios que compõem o conselho. É muito importante de você saber disso, tá? Vamos saber aqui alguns dos objetivos do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que é formular a Política Nacional dos Recursos Hídricos e outras alterações, promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores dos usuários. Então, é ele que vai articular aí a relação entre a Política Nacional dos Recursos Hídricos estadual e municipal. Por isso, ele pede aí essa articulação do planejamento dos recursos hídricos. Arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre conselhos estaduais e de recursos hídricos. Olha só, o Conselho Nacional é que vai aí entrar caso haja algum conflito existente entre o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos. Ele também vai deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos cuja repercussão extrapole nos âmbitos dos estados em que serão implantados. Deliberar também sobre as questões que tenham sido encaminhadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica. Então, assim como o BT de bacia hidrográfica e assim como o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, eles são aí coordenados pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, porque caso um desses pontos haja um problema, eles vão encaminhar aí essa questão para o Conselho Nacional. Analisar propostas de alteração de legislação pertinente a recursos hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da política de recursos hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Aprovar a proposta de instituição dos comitês de bacias hidrográficas de rios, domínio da União e estabelecer critérios gerais para a elaboração dos componentes. Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Olha só. Geralmente ele cobra isso, viu? Quem é que aprovar o plano de recursos hídricos? É o Conselho? É a Política Nacional de Recursos Hídricos? Quem é? É o Conselho, né? Acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Olha só, pessoal, que interessante. Vamos passar aqui, certo, para os objetivos do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, que inclusive também tem muitos, tá, pessoal? Eu coloquei só alguns aqui para vocês entenderem um pouquinho, certo? E estarem passando pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque com certeza vocês já estudaram essa legislação. E um dos objetivos é estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de recursos hídricos, certo? E para a cobrança pelo seu uso, a outorga de direito de recursos hídricos, o processo feito para utilização daquela água, porque está sendo consumida aquela água. Então é necessário emitir a outorga de recursos hídricos. Então, geralmente, aí, eles pedem informações relacionadas à outorga de recursos hídricos, que está presente aí em todas as partes, inclusive na Política Nacional de Recursos Hídricos e agora no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como vocês podem ver, né, pessoal? E também ele deve deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem interpostos, manifestar-se sobre os pedidos de ampliação dos prazos para as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos de domínio da União, aprovar os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica, manifestar sobre a proposta encaminhada para a Agência Nacional das Águas relativa ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos. Olha só, ele fala que, propriamente dito aí,
da outorga de recursos hídricos, em como eles irão utilizar aquela água, em como eles irão fiscalizar aquela água, em como eles irão também participar economicamente aí nessa outorga. Como é que eles vão fazer aí para estar organizando a utilização desses recursos hídricos através da outorga de recursos hídricos? Entendeu, pessoal? Por isso eles falam aqui entre os objetivos. Definir articulação com os comitês de bacia hidrográfica as prioridades de aplicação dos recursos a que se refere, aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, certo? Que está relacionado com a resolução CONAMA 357 de 97, que fala sobre os enquadramentos dos corpos de águas em classes, consonâncias com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente e de acordo com a classificação estabelecida na legislação ambiental. E também autorizar a criação das agências de água, certo? Que é a ANA. É ele que vai autorizar a criação da Agência Nacional das Águas, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá, pessoal? Como cai na prova, professor? Como cai na prova? Muitas informações, como será que pode cair? Olha só, pessoal. Aqui ele colocou, em relação à nossa prova anterior do Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma questão prática, né? Certo? Por exemplo, aqui ele pede, tendo em vista em situação hipotética, considerando as resoluções e competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, junte os itens a seguir. Como vocês sabem que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele fala de parte burocrática, ele fala de aquelas informações se interrelacionam, entendeu? Em como eles que formalizam o que aquela pessoa vai fazer com a água. Como é que vai ser organizado, como é que vai ser monitorado um recurso hídrico? Ah, vai ser desse jeito, não vai ser desse jeito. É o Conselho de Recursos Hídricos. Eu estou te aconselhando que vai ser desse jeito. Entendeu, pessoal? Bora ler aqui para vocês entenderem da melhor forma possível. Ele faz uma questão prática aqui. A indústria A efetua a captação de água bruta no Rio B, de domínio da União. O Comitê de Bacia do Rio B, investido nas atribuições da Agência da Água, após os estudos necessários, estipulou ser de centavo de real por metro cúbico o preço da água bruta captada no Rio B. Os dirigentes da indústria, a decidirem, implantaram uma estação de tratamento e meio e uso da água e solicitaram à agência de água incentivo financeiro. Olha só, ele te pede uma questão prática em como se você estivesse trabalhando lá no Ministério do Meio Ambiente, como se você estivesse vendo um processo na tua frente, entendeu? Que você tivesse que resolver. Aí ele fala, a cobrança pelo uso da água na bacia do Rio B se implementa de acordo e determinado da Agência Nacional das Águas, presidirá da manifestação do CNRGH. E aí? A proposta do estabelecimento de incentivo para a conservação de recursos hídricos, representado pela indústria A, deverá ser caminhado para a Agência Nacional das Águas. Olha só, tu tem que entender, é um processo, é como se tu estivesse vendo um processo aqui prático de analista ambiental. E o que você vai ter que fazer com esse processo? Entendeu? Para que este competente para tal se manifeste e respeite ao pedido. A questão 11 fala assim, para que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos considere uma subbacia do Rio B como unidade de gestão de recursos hídricos, o Rio B tem de ser um curso de água principal de bacia, ou tributário do principal, e tributário desse tributário. Olha só, tu tem que entender de como tudo funciona, um processo prático, e como vocês resolveriam, como analista ambientais, essa situação. Então, não é só você fazer um decoreba ali do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos objetivos, etc. Você tem que fazer uma relação prática também. Bora aprender aqui sobre o protocolo de Kyoto, que é muito importante, mudanças climáticas, tá, pessoal? O protocolo de Kyoto está regido aí no decreto 5.445 de 2005. E bora aprender aqui alguns conceitos, né, para vocês entenderem da melhor forma possível o que é o protocolo de Kyoto. Olha só, Conferência das Partes. Para quem já estudou aí sobre mudanças climáticas, vocês veem aí muitos temas, muitas definições, onde envolve convenção, onde envolve Conferência das Partes, Protocolo de Montreal. A gente vai entender isso agora aqui. Conferência das Partes significa a conferência das partes da convenção.
Convenção significa a Convenção das Quatro Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O painel intergovernamental sobre a mudança do clima significa o painel intergovernamental sobre a mudança do clima. Protocolo de Montreal significa o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, adotado em Montreal em 16 de setembro de 1807. Partes presentes e votantes significa as partes presentes e que imitam o voto afirmativo ou negativos, certo? Parte significa uma parte deste protocolo, a menos que de outra forma indicado pelo contexto. Parte incluída no anexo 1 significa uma parte incluída no anexo 1 da convenção, com emendas de que possa ser objeto ou parte que tenha feito uma notificação conforme previsto no artigo 4, parágrafo da convenção. Conferência das partes, pessoal, é Conferência das Partes da Convenção. Convenção significa a Convenção das Quatro Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, beleza? Vocês vão ver essas palavras aqui muito quando vocês vão ouvir Protocolo de Kyoto, quando vocês estudam essa matéria. Agora, o Protocolo de Kyoto ele é lançado anualmente a atualizações, que é subdividido em artigos. Eu listei aqui alguns artigos para vocês compreenderem, beleza? Artigo 2. Cada parte incluída no anexo 1, ao cumprir os seus compromissos de limitação e redução de emissões assumidos sobre o artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve implementar ou aprimorar políticas e medidas de acordo com as circunstâncias nacionais. Olha só, implementar e aprimorar políticas e medidas. Então, ele vai implementar políticas de redução dos gases do efeito estufa. O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia nacional. Então, ele tem que aprimorar a utilização de energias sustentáveis, eficiência energética. Ele deve aprimorar a proteção e o aumento dos sumidouros e reservatórios de gases do efeito estufa. O objetivo do Protocolo de Kyoto, pessoal, é preservar o meio ambiente e reduzir as emissões do gases do efeito estufa. Então, eles vão fazer de tudo mesmo, para minimizar esses efeitos negativos ao meio ambiente. Então, aqui eles vão proteger e aumentar os sumidouros e reservatórios de gases do efeito estufa não controlado pelo Protocolo de Montreal, que são os gases tóxicos da atmosfera, né, pessoal? Aqui o C fala que a promoção de forma sustentável de agricultura à luz das considerações sobre mudança do clima. A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro de dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras que sejam avançadas e inovadoras. Olha só, ele quer que você utilize aí tecnologias renováveis que sejam avançadas e inovadoras. Tudo isso para a proteção aí do meio ambiente e minimização dos gases do efeito estufa. A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias, dentre outras informações. O estímulo e reformas adequadas em setores relevantes visando a promoção de políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases do efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. Olha só. O estímulo a reformas adequadas em setores relevantes. O artigo 3 já fala aqui que as partes incluídas no anexo 1 devem individualmente ou conjuntamente assegurar que suas emissões antrópicas agregadas expressem dióxido de carbono equivalente dos gases do efeito estufa listados no anexo A não excedam suas quantidades atribuídas calculadas em conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução das emissões. Olha só, não pode exceder o limite aí exposto no anexo A. O artigo 4 fala também aqui que qualquer parte, incluindo no anexo 1, que tenha acordado e cumprir conjuntamente seus compromissos assumidos sobre o artigo 3, será considerada como tendo cumprido esses compromissos se o total combinado de suas emissões antrópicas agregadas expressas em dióxido de carbono equivalente dos gases do efeito estufa listados no anexo A. É muita informação, né, pessoal? Muita informaçãozinha chata, né? Assumo aqui para vocês sobre o Protocolo de Kyoto. Bora aqui passar para o artigo 5,
que fala que cada parte, incluindo o anexo 1, deve estabelecer dentro do período máximo de 1 ano, antes do início do primeiro período de compromisso, um sistema nacional para a estimativa de emissões antrópicas por fontes das emissões antrópicas por sumidoras só. Ele quer aplicar um sistema nacional para a estimativa de emissões antrópicas por fontes e das emissões antrópicas por sumidouros de todos os gases do efeito estufas não controlados pelo Protocolo de Montreal. O artigo 6 fala que, a fim de cumprir os compromissos assumidos sobre o artigo 3, qualquer parte incluída no anexo 1 pode transferir para ou adquirir de qualquer outra parte unidade de redução de emissões resultantes de projetos visando a redução das emissões antrópicas e outras informações pertinentes, né, pessoal? Como cai na prova? Diz aí, professor, como cai na prova aí o protocolo de Kyoto? O protocolo de Kyoto, pessoal, por exemplo, vamos ler aquela questão 34. O mecanismo de desenvolvimento limpo corresponde a um fundo de aporte financeiro dos grandes países emissores, caso estes não atinjam as metas de redução estabelecidas entre as partes, seguindo o princípio poluidor-pagador. E aí, você teve que entender aí um pouco mais adentro. Se tu ler aí o decreto de ponta a ponta do protocolo de Kyoto, tu vai conseguir responder a questão, que fala de como aquele país ele se relaciona e do que ele será responsabilizado se ele não aí seguir com as metas de redução dos gases do efeito estufa. Você tem que entender isso e compreender. Nesse protocolo são estabelecidos metas e prazos relativos à redução ou limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e de outros gases responsáveis pelo efeito estufa. Olha só. Aqui, se tu entender de uma forma geral sobre o protocolo de Kyoto, tu vai conseguir responder a questão. 36. Um mecanismo de flexibilização denominado execução conjunta, que só pode ser utilizado nos países industrializados listados nesse protocolo, objetiva a contabilização das reduções líquidas das emissões de gases, com execução em projetos de outros países. Isso aí, pessoal, olha só. Entender mais a fundo aí sobre o protocolo de Kyoto, tá bom? Não é algo superficial. Não se esqueça que você está aprendendo, aí você está estudando para um cargo de analista ambiental, onde você vai ganhar mais ou menos aí R$10.000, tá? Vamos aprender agora aqui sobre a Agenda 21, que é outro tema que cai um pouco aprofundado. É básico para alguns, para quem ainda não estudou de forma profunda, mas tem muitas informações pertinentes que vocês têm que saber. Não é algo superficial, não. A Agenda 21, que aconteceu pela responsabilidade da Organização das Nações Unidas, foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, lá na ECO 92, né, pessoal? A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a CENUMAD, é mais conhecida como Rio 92, referência à cidade que a abrigou e também como Cúpula da Terra por ter mediado acordos entre os chefes do Estado presentes. 179 países participantes de 2022 acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos que constitui mais abrangente tentativa. 179 participantes de 2022 acordaram e assinaram a Agenda 21, um documento de 40 capítulos que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover a escala planetária um novo padrão de desenvolvimento denominado desenvolvimento sustentável. E daqui começa mais fortemente aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, tá, pessoal? O termo Agenda 21 foi usado no sentido de intenções, desejos de mudança para este novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção das sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência energética. Aqui, pessoal, são alguns capítulos do que tem aí na agenda, uma agenda, né? A Agenda 21. Então, tudo tem que estar relacionado nessa agenda. Por exemplo, o capítulo 2 aqui fala do cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. A sustentabilidade também está relacionada com o combate à pobreza.
Está relacionado com mudanças de padrões de consumo, com a dinâmica demográfica e a sustentabilidade. Também tem que falar aí sobre a promoção e desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos. Olha só como eles especificam cada ponto que pode ajudar na sustentabilidade. Olha só, o combate ao desflorestamento, o manejo de ecossistemas frágeis, o gerenciamento de ecossistemas frágeis também, promoção e desenvolvimento rural e agrícola, dentre outros capítulos que estão nessa agenda. Por exemplo, no capítulo 17, proteção de oceanos, de todos os tipos de marés, inclusive marés fechadas. Tudo isso é encorpado, pessoal, porque tudo isso ajuda na sustentabilidade do meio ambiente. É tudo isso que é responsável também por causar impactos negativos ao meio ambiente. Olha só, outros capítulos aqui finais já fala sobre tecnologia, que também pode ajudar, mecanismos nacionais de cooperação internacional para fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento, informação para tomar as decisões. Tudo isso, então, pessoal, tem que estar na Agenda 21. Professor Gustavo, como cai na prova uma questão de Agenda 21? Bora ver aqui, pessoal. A base conceituosa da Agenda 21 indica, em síntese, a importância de se construir um programa de transição que contemple questões centrais, tais como a redução da degradação do meio ambiente e, simultaneamente, da pobreza e das desigualdades e contribua para a estabilidade progressiva. Tendo como referência o fragmento do texto acima, julgue os itens seguintes relativos aos objetivos da Agenda 21 brasileira. Entre as recomendações prioritárias da Agenda 21, inclui-se o alinhamento de modo prioritário da vocação produtiva da cidade em harmonia com os eixos de desenvolvimento globalizados inseridos em um contexto econômico global. Olha só, eu falei aqui dos capítulos, envolve vários temas que são responsáveis pela sustentabilidade. Ele fala aqui da vocação produtiva da cidade em harmonia com outros eixos de desenvolvimento globalizados. O 109, a questão 109, fala que entre as questões centrais abordadas na Agenda 21, inclui-se a referente ao planejamento da infraestrutura, que deve ser realizada de forma integrada, dentre as diretrizes que compatibilizam a vocação exportadora dos interesses do mercado interno, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável orientado à integração nacional. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado até aqui da nossa revisão de véspera, tá bom? Se vocês quiserem ver de forma completa, participe da nossa área de membros. Tenham paciência, tá bom? Porque a gente fala de questões aqui específicas da lei, então é bastante cansativo, vocês sabem. Quando a gente fala de legislação, certo? Tem muita leitura, tem muitos pontos para serem falados, por isso se torna uma aula um pouco cansativa, certo? Mas é só questão de paciência, beleza, pessoal? Para vocês entenderem da melhor forma possível aí as legislações e assuntos pertinentes aí para o concurso do Ministério do Meio Ambiente. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem gostou do nosso vídeo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve nesse canal. Fui!